Olá, querida família de Deus, nós estamos aqui nesse dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós já tivemos um tempo muito bom, né, pastora Heloísa? Ao redor da mesa, com fé e com café. Gostei da frase já sobre a mesa. É um tempo já maravilhoso que a gente está desfrutando aqui na presença de Deus e com essa família, né, que Deus estabeleceu nessa cidade tão maravilhosa que é a cidade de Brusque e que tem feito um trabalho muito maravilhoso, né? Tanto no âmbito empresarial, essa família já contribuiu para a construção dessa cidade, para tantas famílias, né, que trabalharam nessa empresa, na empresa Renault. E também agora eu creio que Deus tem levado vocês a essa dimensão, né, pastor Heloísa? A dimensão do reino, para cuidar de tantas famílias que têm participado aqui do ministério da pastora Heloísa e do pastor Walter. Então, a ideia, né, do nosso podcast da Copab é um bate-papo descontraído, pastora Heloísa. E o tema desse podcast é a unidade na verdade. E toda semana a gente tem convidado aqui um pastor, né, ou uma pastora de uma denominação diferente. E a nossa base, né, o nosso texto bíblico aqui desse podcast, ele está registrado em João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", né? E eu gosto de dizer muito sobre essa questão, que a verdade que está escrita aqui através do apóstolo João, né, que foi um apóstolo que representou muito o amor de Deus, era um dos íntimos de Jesus. A verdade aqui não é uma teoria, né? A verdade aqui não é uma filosofia. A verdade aqui também não é uma tradição religiosa. A verdade aqui é uma pessoa, né, que nós precisamos a cada dia conhecê-la. E o versículo 36 do mesmo capítulo de João 8, ele diz, né, "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Ou seja, a ideia não é pararmos no versículo 32. É a gente continuar lendo para saber realmente que verdade é essa, né? É verdade. É a verdade revelada, né, do Filho de Deus, né? Então é muito mais do que uma teoria, é muito mais do que uma filosofia, é muito mais do que uma ideologia ou uma tradição, né? Então, assim, quando a nossa unidade ela está estabelecida na verdade, no amor, ou seja, quando estamos em Cristo, jamais podemos ser destruídos e também jamais podemos ser divididos. Então, para essa 9ª edição, a gente já está aí quase cruzando a linha de 10 denominações aqui da cidade. A gente tem como convidada aqui, né, a nossa irmã, a pastora Heloísa, que é fundadora, né, juntamente com seu esposo, Walter, do Ministério aos Pés de Jesus. Famílias aos Pés de Jesus. Família aos Pés de Jesus. Sim. E também foi uma das conselheiras do Copab, né, na outra diretoria que a gente assumiu como presidente, e foi um tempo muito maravilhoso. Então é uma honra, pastora Heloísa, receber a senhora aqui, nesse podcast do Copab, e a gente já gostaria de começar a ouvir um pouquinho aí a história da sua família, dos seus filhos. Tem netos também, né, pastora? Sim. Muito bem. Então, eu agradeço o convite, agradeço poder fazer parte da Igreja de Jesus Cristo nessa cidade, em primeiro lugar. Amém, né? que bom, E pastora. também deste conselho de pastores, né, de estar junto a vocês nessa busca de unidade dentro da cidade. Como é a nossa história? Nós somos casados há 48 anos, Walter e eu. Eu venho de Curitiba, minha família é paranaense. Né? Conheci o Walter através da irmã dele que estudou comigo em Curitiba. E assim a gente constituiu a nossa família. Temos 2 filhos, homens, Eduardo e o Vitor. Os 2 são casados, Eduardo casado com Luana, o Vitor casado com Franciele. O Vitor e Franciele têm 2 filhos, a Júlia e o Caio. Que é a alegria da família, né, pastora? São grande alegria. Os nossos filhos, ambos, não moram em Brusque, então nós moramos, na verdade, só nós 2 aqui.
Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu uma grande família através deste ministério que Ele confiou nas nossas mãos, né? Então, falando sobre mim, eu esse ano fiz agora, no mês de junho, 70 anos. Uau! E tá na flor da idade, né, pastora? 7.0. E sirvo a Jesus Cristo desde os meus 32. Uau! Então, vim a ter um encontro com Jesus aqui na cidade de Brusque, né? E através de até de uma história bem curiosa da minha conversão, mas desde lá, o que entrou no meu coração foi servir o Senhor. Aleluia. E isso eu tenho feito dentro de um ambiente familiar. Porque, em primeiro lugar, eu me casei para ter uma família e ter filhos, né? E cuidar da família e cuidar dos filhos, assim como eu vivi isso na minha casa e assim como também o Walter viveu isso na sua casa. Que tremendo, pastora. E Deus é tão maravilhoso que Ele trouxe as pessoas para dentro da minha casa para que eu pudesse partilhar a minha vivência com Jesus com elas. E a gente vê, né, pastora, que Deus, o único projeto que Ele tem, né, não é um projeto empresarial e não é nenhum projeto religioso, né? Sim. O único projeto que Deus estabeleceu na Terra, né, se chama família. Né? E como não trabalhar, né, em prol do único projeto de Deus, né? Falando sobre essa questão, né, da sua trajetória, como é que foi assim essa questão do seu chamado ao ministério pastoral? Como é que iniciou isso? Como é que foi essa experiência? E também depois, claro, iniciando também esse grande desafio, né? Que já é um desafio a gente estabelecer a nossa família na caminhada cristã. Agora a senhora ouve em algum momento o chamado, né, de Deus de se tornar esse canal também, né, juntamente com o Walter, de gerar filhos para Deus, né, de revelar o reino de Deus. Agora não é só a nossa família, mas são tantas outras pessoas de outras famílias que vão se achegando e ficam na nossa responsabilidade num sentido espiritual, né, que é um grande peso, né? É uma grande responsabilidade. E também é um desafio para todos nós hoje, né? Nesse momento, né? Como é que foi esse chamado? Como é que foi essa... bastante bem simples e ao mesmo tempo bem peculiar, vamos dizer. Como eu tenho uma formação universitária em psicologia, quando eu me casei e vim morar em Brusque, não existia nenhuma psicóloga na cidade. Uau. A primeira psicóloga que foi contratada pela empresa Renault, pelo Walter, que na época trabalhava, né, na empresa, como na área de pessoal, né, de RH, antigamente, que se dizia, né? Que se chamava, não sei hoje como se chama, mas trabalhava nessa área, essa psicóloga, e eu vim com um curso, com uma especialização para trabalhar com escola, na área de psicologia, dentro da escola. Aí eu comecei a trabalhar dentro da comunidade, do Jardim de Infância Bom Pastor, que era ligado à comunidade luterana. Trabalhei então um tempo, depois eu tive os 2 filhos, aí decidi cuidar dos meus filhos primeiro, para depois voltar ao trabalho, mas neste meio tempo, levando os meus filhos para uma escola para aula de natação. O professor deles de natação era um rapaz convertido que estava temporariamente trabalhando em Brusque e que foi quem me apresentou o Evangelho. Olha só. Convidando para um evento evangelístico que iria ter na cidade. E ali, então, eu tive um encontro com Jesus. Naquele momento, assim, foi um despertar para a palavra. Aí eu comecei a estudar sozinha e, na verdade, entendi o significado de ter uma vida com Jesus, apesar de vir de uma revelação, né, do apesar Evangelho. de vir de uma tradição religiosa, né, mas ali foi onde eu tive. E, bom, isso então
foi transformando a minha vida. Eu estudava a palavra de Deus sozinha, eu lia a Bíblia sozinha. Uau. E essa pessoa que me apresentou o Evangelho ficou por poucos meses na cidade e voltou para sua cidade de origem, que era no norte do Paraná, e aí me mandava as fitas cassete isso é anos 80, já né? vivemos isso, né? É anos 80, fitas cassete com as pregações da congregação da qual eles faziam parte. Olha e só. aí eu estudava as pregações Foi gerando mais fome, mais fome. daquele pastor. E isso foi mudando a minha vida de uma forma, assim, trazendo uma paz interior, e as pessoas vinham e disseram, tá, eu queria conversar contigo porque tu tens uma formação em psicologia, mas tu tens um conhecimento bíblico. Porque até então a psicologia era vista com preconceito. Sim, verdade. Porque era só os doentes ou os loucos que precisam. Os desequilibrados que precisam de psicólogos. E ali então as pessoas começaram a dizer, tá, Heloísa, então tu não podes me ajudar? Eu disse, tá, da onde que você tem essa paz? Eu disse, não, essa paz tem um nome. É Jesus. E daí ia levando a palavra de Deus. Eu não poderia trabalhar com a psicologia na época, né, usando a palavra de Deus. Então eu fiz a opção de não voltar a trabalhar dentro da psicologia e só ficar com a palavra de Deus e esse aconselhamento. E no ano então de 92, ainda naquela casa antiga ali que nós morávamos, começaram as reuniões de mulheres. E assim as mulheres se reuniam porque queriam conhecer a palavra de Deus, porque todas as pessoas têm as suas questões, eram questões familiares, eram questões próprias, né? Muito da identidade feminina. A cidade aqui era muito conservadora em termos de papel da mulher, a não ser que a mulher precisasse de um trabalho secular, assim, fora de casa, mas senão o papel era uma mulher meio escrava do lar. Sim. E eu vim com uma outra visão e com uma visão bíblica também. Aí começou gerando uma transformação nesses conceitos, começou né? Um grupo de mulheres e a gente lia a Bíblia. Aí nesse tempo eu conheci uns irmãos de Blumenau, da comunidade de lá, chamada Comunidade Evangélica de Blumenau, e que passaram a me orientar, né? A esposa do pastor, ela vinha semanalmente aqui na minha casa para me ensinar a palavra, ensinar os fundamentos da palavra, que é o que eu ensino até hoje. E a partir daí nós começamos então, como mulheres daí dentro da palavra, a orar pelos nossos familiares. E depois de um tempo, né, estou abreviando aqui, mas isso foi um processo. Então, isso passou quanto tempo mais ou menos? Passou muitos anos, né? Então eu me converti em 87, em 92 começaram os estudos na minha casa. E depois eu acho que, quando nós mudamos para essa casa aqui em 95, acho que depois de 98, 2000 ali, 99, eu acho, por ali, começaram os familiares a se converter. Aí então, convertiam-se os maridos, convertiam-se os filhos, e aí? Naquela ocasião, eu encaminhava para as congregações da cidade evangélicas. Que na época, na verdade, era a Assembleia de Deus e a Igreja Calvário, que eram maiores, assim, né? E que eu tinha conhecimento com os pastores. Então, ali eu encaminhava as pessoas para lá, e aqui ficava como um local de passagem. As pessoas vinham, recebiam, eram evangelizadas, eram o leite espiritual, eram fundamentadas e depois partiam para uma outra congregação, porque nesta época só eu era convertida, né, dentro da minha casa. Até que depois, quando depois o primeiro a se converter foi o Eduardo, meu filho mais velho, né?
que teve um encontro com Jesus sozinho também, aqui em casa. Um dia ele chegou para mim: mãe, agora eu entendi o que eu ensinava eles, né, as crianças, né? E ele disse: agora eu entendi o que significa entregar a vida para Jesus. Ele tinha 15 anos. Eu disse: tá, como que você entendeu? Não. E ele estava lendo a Bíblia, todos tinham Bíblia. E ele entendeu, mas ali eram 15 anos, tá? Era aquela fase, né, de vida. De descobrindo tudo, né? Tudo. Então, ali, eu perguntei: você quer que eu estude contigo? Não, deixa, mas eu já sei qual é o caminho. Eu disse: tá bom. E com 20 anos ele teve uma experiência num encontro da Donep. Da Donep Jovem. Eu lembro do Eduardo na Donep Jovem, que eu ministrei algumas mesmo. vezes, eu lembro dele lá. E aí dali ele passou a ser meu companheiro de oração. Eu conheci ele lá, é verdade. E também ali alguns filhos das minhas amigas, das irmãs que se convertiram, ele começou a ajudar, a ensinar a palavra. Então isso foi tudo acontecendo sempre num ambiente familiar, sempre dentro de casa, né? Porque nós frequentávamos a igreja luterana, os cultos da igreja luterana. Houve um tempo também onde eu tive a oportunidade de trabalhar com as mulheres, fazendo estudos para mulheres na igreja luterana. E isso foi um aprendizado muito grande para mim. Sim, com certeza. Porque todos os estudos que eu preparava, por graça do Espírito Santo, porque não tinha formação específica alguma, né? Mas eu precisava passar pelo pastor, pela avaliação dele, para depois ministrar o estudo. E isso eu escrevia, já tinha computador, já conseguia transformar tudo isso em textos no computador, enviava para o pastor por e-mail e ele analisava para eu ensinar. Isso foi muito bom, porque isso se transformou numa apostila, que depois veio a se transformar num livro. Todos esses estudos específicos para mulheres. Depois se tornou num discipulado também, né? Também é um material que eu já distribuí em muitos lugares. Uau, que legal, que benção. Então, e assim as coisas foram acontecendo. Aí quando o Walter teve uma experiência com Jesus, ali eu já tinha, através do ministério em Blumenau, eu já tinha tido uma separação como missionária, porque eles entendiam que eu fazia uma missão nessa cidade. Sim, com certeza. Porque eu nunca estive sozinha, sem alguém a quem eu prestasse contas do que eu estava fazendo. Sim, com certeza. Esse princípio dessa necessidade de convivência, necessidade de alguém corrigir, isso eu sempre tive muito claro dentro de mim. Sim. E é muito sério lidar com a palavra de Deus e a gente pode se enganar, porque o coração é enganoso, não é verdade? Sim, com certeza. Então, nossa mente, ela imagina demais, né? Então, os pastores lá de Blumenau eram as pessoas para quem eu prestava contas, né? E que acompanhavam também. No início, do pessoal da comunidade participava das reuniões de mulheres aqui. Aí, reuniões com casais eles faziam em outra casa, porque da época ainda o Walter não tinha uma experiência com Jesus, eles respeitavam isso, né? Sim, claro, com certeza. Depois, mais tarde daí eu comecei a dar aula, depois que eu estudei, fiz um curso de teologia por correspondência, e aí eu comecei a dar aula numa escola de missão que era ligada àquele Ministério Voz de Muitas Águas, na época, né? Lembro. Tinha então uma escola de missão e eu comecei a dar aula, dei 10 anos aula lá. Uau. E daí, neste tempo lá, quando o Walter teve a oportunidade de conhecer Jesus, de ter uma experiência com Jesus, né? Aí os pastores lá disseram: não, agora com o teu esposo do teu lado, você pode ter uma unção pastoral. Uau, tudo no tempo de Deus, né? No tempo certo, né? Porque o Walter sempre esteve do meu lado, sempre cuidou de mim, vamos dizer, Sim, né? Claro. E é necessário, porque eu sou apaixonada pelo Evangelho e por ensinar a palavra de Deus.
E aí eu sou um pouco exagerada de querer abraçar o mundo. Sim, sim. E o Walter sempre Nosso coração não é o Walter fácil. sempre pôs os limites para mim, que aí é primeiro a minha casa, Sim. primeiro o cuidado com a família, a educação dos meus filhos primeiro, né? Para depois poder... Eu aprendi também isso, que eu só podia partilhar aquilo que eu vivenciava. Uhum. Então isso é outro ponto que eu levo na minha vida. Se eu não sei ou se eu não passei por essa situação, eu não vou ensinar. É isso mesmo. Porque daí É o que eu aprendi... o chamado baseado pelo fruto, né? O que eu fui ensinada pelos irmãos de Blumenau na época da comunidade foi aquilo que não é verdade na sua vida, você não tem autoridade para ensinar, né, para outra pessoa. A palavra eu posso transmitir, porque a palavra por ela faz, o Senhor faz, né, o Espírito Santo opera. Mas, então, assim foi, aí começar, a partir do momento que o Walter estava junto, aí a gente podia acolher os maridos também. Sim, claro. E aí, então, por isso, primeiro nós éramos um grupo de mulheres que se chamavam Mulheres aos Pés de Jesus, porque era o que a gente fazia, se reunia todas as terças-feiras à tarde, aqui nessa sala, daqui de casa, ainda quando a casa nem estava pronta, nós nos reuníamos para orar e dobrávamos os joelhos, pedindo pelas nossas famílias. E, então, éramos Mulheres aos Pés de Jesus, Deus nos deu esse nome. E depois, quando começaram as famílias, aí os maridos começaram a se converter, aí começamos a estudar juntos, e aí passou a ser Famílias aos Pés de Jesus, e assim nós estamos até hoje. Né? E sempre esse sistema, já tentamos, em época em que a gente teve muitas famílias aqui, nós chegamos a reunir 80 pessoas aqui, aqui em casa, nessa área aqui. Aí a gente passou a se reunir num outro lugar, num ambiente maior, né, que nos era cedido, né? Mas não era isso que Deus tinha para mim. O que Deus me chamou para fazer, que eu entendo, não é estar na frente de uma grande congregação pregando, mas estar aqui na mesa, sentada, ensinando e acompanhando o que as pessoas estão de fato entendendo. Então, pelo nosso trabalho aqui, já passaram muitas pessoas que depois vieram a estar nas congregações que foram surgindo. Como já comentamos uma ocasião até no Conselho de Pastores, no tempo que eu tive a experiência com Jesus, só existia mesmo em Brusque, assim, estabelecido a Assembleia de Deus e a Igreja Luterana, de igrejas evangélicas. Verdade, né? verdade. Depois tinha um ponto de pregação da Batista, um ponto de pregação da Congregação Cristã, e assim depois da Presbiteriana, e assim foram surgindo. Agora, hoje, eu nem sei qual é o número de hoje, registrado, a gente tem dentro do Conselho próximo a 56 denominações. Até a gente está agora nesse processo da Marcha para Jesus, eu enviei para 56 presidentes de denominações aqui na cidade. Mas eu creio que passa de 70. Quando a gente fez a Marcha para Jesus em 2023, apareceu umas 20 denominações que eu nem sabia que estavam em Brusque, que a gente não sabia como Conselho de Pastores, né? Eu creio que agora, esse ano a gente faz de novo a Marcha para Jesus, deve surgir mais umas 10, 20, que daí o pessoal começa a se reunir, né? Como igreja mesmo da cidade. Mas que tremenda, pastora, história. E hoje a família aos pés de Jesus está fazendo quantos anos esse ano? A senhora tem ideia, não? Mais ou menos assim, de início, foi o quê? Que vocês alinharam como igreja. 2010 que você se converteu, né? Então, de 2010 para cá. Para cá. Mas isso já vem de muitos anos se reunindo também, não, né? Ali, né? Já vem se reunindo. É que daí ali nós éramos foi família. Foi concretizado, né? O ministério. Aos pés de Jesus, sim, né? Sim. Porque daí o Walter também professando a fé em Jesus Cristo, o Eduardo também professando a fé em Jesus Cristo, o Vitor tendo a experiência dele. Aí nós, então, claro. como família. Daí depois ali, em 2009, foi que o Vitor
que se casou, né? E o Eduardo em 2013. Daí então já Então vai fazer mais ou menos 15 anos como ministério como mesmo, ministério. né? Daí já, né, a esposa do Eduardo, ela conheceu Jesus também através de um trabalho aqui da cidade, daquele encontro de jovens que se encontravam, Friends. O Friends, lembro. E ali ela conheceu Jesus, mas depois, quando começou a namorar com o Eduardo, veio para cá. Sim, e aí, claro. então, foi fundamentada aqui. E hoje eles servem o Senhor em Timbó, né? Eles moram em Timbó. São preciosos, muito, muito preciosos os dois. Que benção. Que benção, pastora. Que linda história, né? Porque eu creio que é dessa forma que a gente vai deixando o legado, né? O legado da vida de Cristo, né? Que é nessa questão. Até o apóstolo João, ele fala claramente sobre isso, né? Que o que mais glorifica a Deus, né? O que mais honra o coração de Deus é que a gente dê muito fruto. E a gente vê que essa palavra fruto, né? Não está em forma numérica. Está nessa questão de gestação, de nascimento de novo. Né? E eu gosto muito disso, né? Da gente entender aquilo que a gente estava conversando quando a gente chegou hoje de manhã aqui, né? Que a religião, ela se move muito por essa questão da informação, né? Da tradição, mas o reino de Deus é por gestação. Uma coisa são os números, né? Espalhados por tantas religiões, por tantas congregações, por tantas denominações. Outra coisa é realmente quantos filhos de Deus gerados de novo nós temos. Que esse é o grande desafio para nós. Por isso que eu creio que essa visão que Deus deu para a senhora, eu acho que ela está muito exata, né, nessa dimensão da expansão do reino de Deus. Porque é através, Deus criou toda essa dimensão do mundo, né, da natureza, do ecossistema, da terra, e depois estabeleceu uma família. Né? Para partir da família, a expansão dessa humanidade que a gente está em bilhões hoje, né? Sim. A gente está em bilhões espalhado por toda a terra. E aí quando Jesus ele vai nascer agora da semente de Deus, né? Ele vai estabelecer a igreja, que é a esposa perfeita dele. Partindo desse casamento, do Espírito agora, nós geramos a família de Deus. Fizemos parte da família de Deus, né? Sim. Por causa também agora desse casamento perfeito, de Cristo e a igreja. Isso, né? isso. E eu creio que é muito tremendo a gente guardar esse fundamento, né? Como igreja de Cristo na Terra, né? A humanidade ela é criada por essa conexão, né? Por esse dois que se tornam uma só carne e geram, né? A continuidade da vida na Terra, e assim é também a unidade de Cristo e a igreja. Nessa dimensão tão profunda que é a igreja, né? Não, eu sempre falo que é fácil você até criar uma organização. E podemos até criar grandes organizações sem nunca fazermos parte do organismo vivo. Pastora? Isso mesmo. Porque assim a gente vê que a verdadeira igreja não é essa envelopada. É linda. A gente tem aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, diversas organizações maravilhosas, poderosas, né? Nessa questão de pregar o evangelho. Mas nós sabemos que a verdadeira igreja, ela é invisível. Ela não, como Jesus falou, né? O reino não tem aparência. Não tem aparência. E a verdadeira igreja, que é o próprio corpo de Cristo, também ela não tem aparência. É claro que Deus usa essas estratégias, né? De Deus levantar vocês aqui como congregação, como denominação e tantas outras espalhadas para que as pessoas experimentem o novo nascimento. Porque eu acho que esse é o alvo, né, pastor? Sim. Esse é o alvo que nós precisamos ter, Entender que né? é nascer num novo reino, que a gente vem de uma semente regenerada. Então, a partir de Jesus, né? Com a morte de Jesus, toda aquela geração vinda de Adão acabou. Anulou. Ali. E Jesus, como um segundo Adão, vamos dizer, vem como uma
trazendo uma nova humanidade para Deus, né? Uma nova humanidade para Deus. E aí é dessa que a gente faz parte, isso que a gente precisa entender. Então, não é fazer parte de uma religião, dessa ou daquela denominação, instituição. É claro que nós precisamos da comunhão, precisamos estar ligados uns aos outros, precisamos ter quem nos ajude, quem nos corrija, quem nos ensine. Temos que ter pessoas a quem ensinar, porque o que a gente recebe, que Deus dá, não é para ficar retido, é para ser derramado, não é para ser transmitido. Assim o Evangelho chegou até nós, né? A gente vê que como é que eu vim à existência, né? Eu precisei pelo menos de dois se unindo. Então a nossa fonte de existência humana vem da unidade de dois. De dois, isso. Tipo assim, a gente não, como eu falo, às vezes as pessoas acham que não precisamos congregar, não precisamos de ninguém. Beleza, ok. Então é o seguinte, provavelmente você não veio dessa fórmula que Deus estabeleceu. Você veio de outro, sei lá, você veio de uma árvore, você veio da beira da estrada, alguma coisa assim. Quando as pessoas ficam muito com essa mentalidade no âmbito espiritual, que é muito conflito, hoje existe muito conflito referente a isso. Então assim, se o natural, para a gente vir à existência, veio de uma unidade e a gente participou de uma família, seja ela perfeita ou imperfeita, seja ela boa ou ruim, mas Deus te plantou aí, né? Se você vai para o âmbito profissional, gente, olha só quantos mentores, quantos professores passaram na nossa vida. Sim, é verdade. De infância até a universidade, de preparação. Olha quantas pessoas que estão ali nos gerando no âmbito profissional. A gente vai para uma empresa, a gente vê toda uma... Beleza, se assim é fisicamente, se assim é profissionalmente, você e eu achamos que vamos ser diferentes espiritualmente? Não, espiritualmente também Deus vai nos conectar. Alguém vai nos gerar. Alguém vai nos posicionar, alguém vai nos discipular. Então eu vejo às vezes as pessoas, né, achando que a questão espiritual é a mesma do ambiente empresarial e é a mesma do ambiente familiar. Não tem diferença. Então, imagina, eu rejeito esse modelo aqui de paternidade, de mentores, de pais espirituais. Mas daqui 20 anos, daqui 30 anos, 40 anos, o que você vai ser espiritualmente? Mas a sua trajetória, né? Quantas pessoas Deus colocou, pessoas Deus colocou na minha vida nesse sentido também, né? Da gente Isso mesmo. Quantas pessoas? E eu vejo que a cada momento que a gente vai passando nessa questão espiritual, é um nível maior de autoridade que Deus vai nos entregando, de sabedoria, né? De graça, né? De conhecimento. E assim, você falou em gestação, em gerar filhos, né? E a experiência que a gente tem nesse modelo que a gente vive, que é um modelo de um grupo menor, mais próximo, de ensinar de perto, de acompanhar a vida, realmente são gerados filhos. Então, nós tivemos aqui já diversos casais que a gente fez o casamento, tiveram seus filhos e passaram por um tempo. Houve um casal, numa determinada ocasião, que os filhos estavam entrando na adolescência. E nós aqui não tínhamos nenhum trabalho específico com adolescentes, porque a maioria era casal. E é interessante porque Deus manda casais jovens para nós. E a gente ajuda no estabelecimento do relacionamento, do casamento, na criação dos filhos pequenos, mas depois criou uma lacuna. Aí eles precisavam de um local para os filhos adolescentes, que daí não era aquele ambiente nosso de estudo, que daí eles não têm paciência muitos de ficar ouvindo, né? Alguns, né? Eles querem ouvir na linguagem deles também, né? Também. O trabalho nesse aí, sentido. Eu disse, não tem problema. Aí o pai veio para nós, daí ele disse, nós vamos ter que ir para um local. Eu disse, nenhum problema. Daí ele disse, pastor, é difícil porque eu sou seu filho.
Foi gerado, né? Ele disse, e como eu vou abandonar? Se você não vai abandonar e você nem se sinta abandonado. A nossa casa está sempre aberta. Claro, é a continuidade da vida, né? Mas se há uma necessidade de você cuidar agora dos seus filhos para que eles também continuem neste caminho, então é essa a necessidade. Então, essa é uma situação. Então, nós abençoamos. E a família está numa congregação onde tem um trabalho específico para jovens. Agora os filhos já são jovens e precisam disso. Um outro, esse casal que eu comentei anteriormente contigo, que tem 5 filhos, agora eles estavam numa reunião que o Walter com os nossos filhos fizeram para comemorar o meu aniversário. E aí ele me chamou, ele disse, pastor, eu preciso falar contigo hoje, né? Eles já moraram em outras cidades, né? E ele disse para mim, eu queria lhe agradecer pela palavra que a senhora me deu no dia em que eu disse que precisaria me desligar do trabalho ali, do ministério, porque precisava, na verdade, ele ia fazer faculdade, tinha conseguido uma bolsa, e aí não tinha mais como ele estar conosco no dia em que nós nos reunimos. Então eu disse, nenhum problema, então vamos procurar um outro lugar onde você possa estar, tua esposa possa estar, como já tinha um filho. Aí ele disse, eu não esqueço a palavra, vou até ler aqui para vocês, que essa é uma palavra muito forte, da 3ª epístola de João, onde ele diz assim, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Uau, e aí eu disse isso para ele, essa é a minha alegria. Então, se você andar na verdade, mesmo que seja distante de nós fisicamente, não existe nenhum problema. O importante é que você esteja andando na verdade, nós abençoamos essa caminhada e eles são preciosíssimos. Amém. Isso é reino, pastora. Isso é então, reino, eles já estiveram morando em outras cidades, né? Agora estão voltando para Brusque, mas ligados a outras, porque em cada cidade eles tinham que estar vinculados ao corpo de Cristo naquela cidade. Isso é reino, isso é a expansão da vida, né? Então é assim, as pessoas, é como os filhos naturais. Então, eles crescem. Os nossos filhos fizeram as suas escolhas. E vão para outras cidades. E foram para outras cidades. Então, continuam sendo como diz, filhos, a saudade só aumenta daí, né? São de ver sempre os filhos, acolhidos. Quando vem, a gente compartilha não só a vida normal nossa, mas compartilhamos a vida com Cristo, as experiências. Isso é tremendo de Deus, né? Pastora, referente agora, uma outra pergunta que a gente quer saber da senhora, como conheceu a questão do conselho, né, de pastores na cidade, qual tem sido a sua impressão, né, do COPAB aqui de Brusque, e nesse tempo que a senhora caminha, né, na comunhão com os pastores, o que tem gerado assim na sua vida, o que a senhora vê, qual que é esse aumento, né, que então, tem eu conheço dessa unidade? O trabalho do COPAB desde o início, desde o primeiro grupo de... ano que vem vai fazer 30 anos, né? Desde o primeiro 2026. grupo de... eu tenho a minha conversão de 38 anos, então desde que começou o conselho, porque no início, como eu tive essa experiência com Jesus e nós estávamos ligados a congregação luterana, né, a igreja luterana, mas eu tinha um desejo de aprender sempre mais e nisso eu fui contactando com as pessoas que tinham o mesmo desejo e que eram vinculadas a outras congregações. Então desde lá surgiu esse meu envolvimento, né, com esse nosso envolvimento com outras pessoas. Então a gente acompanhou o conselho, desde o princípio é uma iniciativa tremenda, porque há essa necessidade da gente entender que nós somos chamados como igreja da cidade de Brusque, para a igreja da cidade e não para uma determinada denominação ou instituição. As instituições são onde a gente congrega, mas a igreja é uma só, né? A igreja de Jesus Cristo na cidade. Assim a gente lê como diz, há muitas de Paulo, congregações, mas uma só é a igreja. Isso mesmo, exatamente.
E ali, então, houve um tempo que foi estabelecido, depois ficou adormecido por um tempo. Sim, E sim. quando recomeçou, através ali do pastor Joel, foi Pastor que daí Joel eu foi. passei a acompanhar mais de perto, e a participar de reuniões, de alguns eventos, seja do Dia da Bíblia, seja de reuniões de oração pela cidade. Então isso... E foi crescendo, né, pastor Fopa? Verdade, verdade. Isso foi crescendo, foi se estabelecendo. Esses dias eu coloquei como um ponto turístico para algumas pessoas que vinham, irmãos na fé, que vinham a Brusque. Eu disse, em Brusque tem um monumento à Bíblia que fica em frente aos três poderes da cidade. Aí algumas pessoas da cidade não sabiam. Existe o monumento à Bíblia? 2012 foi inaugurado. Existe. Nós fizemos, olha, o que nós oramos. A gente ia orar lá de madrugada, naquela praça, para que, desde o projeto, eu acompanhei desde o projeto, a gente acompanhou, orou. Eu acho que até o engenheiro não congregava aqui, a esposa dele, né? A esposa dele. Eu lembro. A mãe deles foi a primeira pessoa para quem eu dei estudo bíblico. Uau. Em 92, os estudos Como é que era o nome? Eu esqueci o nome dele agora. O Ricardo. O Ricardo Lauber. Benção, ele foi muito fera na estrutura da arquitetura do monumento. Foi muito bom. Eles são muito preciosos. Então, ela é filha do nosso ministério. E a mãe dele se converteu conosco. Depois foi uma das famílias que foi encaminhada para uma congregação, porque aí ela precisava de mais ajuda, com relação ao casamento, daí com relação ao relacionamento, e aí precisava então de um acompanhamento também de um pastor homem. Né? Essa questão do monumento foi uma grande vitória através do Conselho de Pastores, né? Que tinha um papel muito importante nos governos ali da época, né? Sim. Que também era governos de esquerda, mas que sempre nos honraram nesse sentido de ministrar dentro do governo. E quando foi para estabelecer a Praça Sete Centenário, eu lembro que eu fui numa reunião até com o pastor Joel na época, e eles, né, pediram para a gente optar qual seria o melhor lugar para colocarmos o monumento à Bíblia, que foi um marco muito... Claro, houve muitas guerras ali, porque outros monumentos de outras instituições, né, que não são muito referente ao reino de Deus, queriam se colocar ali. Sim. E a gente teve uma vitória muito grande, né? E tem um marco profético. Muito. Não sei se a senhora participou da inauguração, de 2012, a gente fez uma celebração muito grande. E até na época eu estava como presidente do conselho. O pastor já fez todo um trabalho, só que ele estava como meu vice ali, né, na época, né? E foi um momento que a gente vivia muitas batalhas, muitos desafios para manter a unidade, que havia muitas aberturas de novas congregações e desse movimento, né? De membro para cá, para lá, e outros ambientes, outras congregações abrindo, sabe? Sempre geram, às vezes, um desconforto, algumas coisas que a igreja ainda precisa amadurecer para ela passar mais suave, né? Nesses movimentos, né? Sim. A gente não ficar tão ferido, tão machucado. Eu creio que a gente está caminhando para essa maturidade, a gente administrar melhor isso, né? Para entender essa expansão, né? Sim. Da vida, né? Às vezes os nossos filhos, eles escolhem a esposa que eles querem, né? As nossas filhas escolhem os esposos. Nem sempre essa escolha, essa transição, ela é muito suave. Sim. A gente sabe que é um grande desafio. Hoje eu tenho um filho meu mais velho que é casado. A gente sabe o desafio que é expandir isso. O outro vai casar ano que vem. Imagina, a gente está falando da família de Deus, que tem uma diversidade muito grande. Sim. E a vida de Cristo é necessário que continue. E aí Deus está nesse controle, né? Que vai fazendo esse movimento, vai montando essa casa que vocês são aqui como pais espirituais, desse formato, dessa porção da revelação de Cristo, que às vezes muita gente não entende. Pô, mas como assim? Em casa? Não, irmão, isso por isso que a gente precisa entender que o corpo de Cristo, né? Ele é tão glorioso, tão tremendo, que Deus, ele trabalha nessa diversidade, né?
Sim. de membros do corpo. Imagina, se todo o corpo fosse o pé, nós seria um monstro. Se todo o corpo fosse a cabeça, né? Então, assim, se todo o corpo fosse o coração. Então, por isso que a gente precisa amadurecer nessa revelação de sair de uma visão de organização, de interpretação teológica, de tradição, para a revelação do corpo de Cristo. Quando nós entendemos isso, Um organismo vivo. nós vamos celebrar, né? Imagina o rim querendo brigar com o coração. Não, o rim precisa do coração e o coração precisa do rim. Isso. Mas, E isso é tremendo, né? Mas, pastor, falando a respeito do conselho, uma das coisas que foi muito significativa para nós, um dos pontos, então, nós enfrentamos muita resistência por parte das instituições estabelecidas pelo fato da pelo fato da gente fazer reunião em casa, pelo fato de eu não ter uma formação num instituto teológico com um diploma. Né? Eu tenho um certificado, mas é um... Imagina! Mas então, aí, o que aconteceu... E outra, ainda mais a senhora sendo mulher, entendeu? Então a gente vê que... Aí existia. Estava quebrando muita coisa, né? Eu vou até partilhar aqui, só para que as pessoas entendam pelo que a gente muitas vezes tem que passar até para entender essa dificuldade. Numa determinada ocasião, eu estava no supermercado e uma pessoa, uma serva de Deus, pastora, ela chegou para mim e ela disse: Heloísa, o que você está fazendo é contra a palavra de Deus, porque você não está se submetendo a um pastor. Papai. Você vai para o inferno e vai levar junto todas essas mulheres que você está ensinando. Uau. Aí eu disse: então a senhora vem participar para a senhora ver o que acontece, né? E isso foi muito chocante para mim, né, escutar isso, mas depois isso tudo foi resolvido, né? Sim, entre graças nós, a né? Deus. Graças a Deus. Mas o que foi importante dentro do COPAB é que o pastor Joel veio com o pastor Marcos Fagundes, que era o vice dele naquela ocasião. Eles vieram aqui em casa para conhecer. Eles passaram uma tarde sentados conosco, querendo saber toda a minha história, toda a história do Walter. Aqui nessa sala onde nós nos reunimos, eu mostrei todo o material que a gente usa, qual era a fonte do nosso ensino, como é que a gente, como é que nós operamos, como é que nós trabalhamos, de que maneira. E aí o pastor disse: olha, desculpa, mas eu disse: não, pastor, é importante, porque vocês precisam saber que nós não somos uma seita, não somos um movimento rebelde, não estamos instigando ninguém. Não estamos ferindo a igreja, né, do Senhor na cidade. Nem instigando ninguém à rebeldia. Sim. E as pessoas vêm e elas são livres. Muitas vezes elas estão aqui simplesmente por um período. Como a gente já teve pessoas que estavam passando por uma dificuldade muito grande, que tiveram um problema na sua congregação e precisaram se afastar da sua congregação temporariamente, até tratar a si, para depois poder enfrentar e voltar, porque era uma pessoa que tinha um cargo, uma função na sua congregação e teve um deslize na sua conduta e que aí, mas tudo isso foi feito com a concordância do pastor, porque aí eu não recebo sem que o pastor saiba. Honrando a autoridade, né? Que esse princípio de autoridade é muito sério, né, pastor? Se eu desonro a autoridade aqui, eu estou desonrando a Deus. E sabe, pastor Eliseu, eu lembro dessa situação, viu? Porque eu tive num café onde, né, tinha vários pastores, tá? E o pastor Joel comentou dessa tarde aí que ele teve com a senhora. E aí ele dizendo: olha, gente, realmente eu vi, o negócio é sério, né? É um trabalho de Deus e tal. Porque sempre. É aquela conversa que a gente vem falando, né? Às vezes
a gente não é verdadeiro com a gente mesmo. Daquilo que a gente pensa de nós. Às vezes a gente fica ali em conflito dentro de nós, porque a gente fica mentindo pra gente mesmo, daquilo que Deus nos criou. Aí outras vozes é aquilo que as pessoas falam de nós porque ouviu de alguém. E essa praga, né, que eu não sei, eu vejo que é uma praga desse telefone sem fio. Né, que nem tal pessoa tá falando, e aí chega para 30ª pessoa, aí muda totalmente daquilo que a primeira falou e daquilo que a própria pessoa falou, entende? Então por isso que esse é uma coisa que Deus colocou muito forte no início desse ano, da gente chamar, convidar cada pastor, presidente, fundador do seu ministério, para quê? Para que a verdade seja compartilhada da própria pessoa. E que a gente possa ser livre disso, né? Dessa inverdade que a gente fala para nós mesmos, que às vezes nos paralisa. Essas inverdades, essas mentiras, essas calúnias, difamações, que as pessoas no meio cristão mesmo, entre nós mesmos, as pessoas vão falando e não é verdade. E que realmente a gente, como igreja aqui da cidade, a gente venha caminhar na verdade de Deus. O que Deus pensa. Né? O que Deus pensa da minha vida, o que Deus pensa da sua vida como chamado, o que Deus pensa da vida do irmão Walter, do pastor Walter que está aqui, do Régio, da Grace, o que o Senhor pensa a nosso respeito. Por isso que a palavra diz, né? Israel no momento estava lá como povo de Deus, como uma nação mais poderosa de Deus na terra, e Deus tem que levantar um profeta dizendo, olha, eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês, não de mal. Por que vocês estão falando mal de vocês mesmos? É verdade. Eu tenho caminhos muito mais altos do que os caminhos que vocês estão caminhando hoje. Por que vocês estão aí nesse brejo, né? Por que vocês estão aí nesse vale? Então é tremendo a gente compreender isso, sabe, pastora? Principalmente como conselhos de pastores, né? Sim. Porque imagina, né? Nós somos posicionados por Deus para sermos essa fonte que dirige rebanhos aqui. Sim. Dirige homens e mulheres de Deus, dirige famílias. Então nós não podemos estar confusos entre nós. Sim. Porque isso, tipo assim, não é eu que perco, não é a senhora que perde, não é os ministérios que perdem. É o reino que não está sendo expandido. Sim. É a vida de Deus que não está sendo revelada. Então por isso que essa é uma conversa muito importante para a gente ter, né, nessa mesa, para as pessoas que venham conhecer a verdade de Deus, né? E nessa verdade nós nos tornamos imbatíveis, nessa verdade nós nos tornamos indivisíveis, né? Tipo, segundo a nossa limitação de visão humana e de sentimento humano, nós somos frágeis, nós somos débeis, a gente vai em algum momento fazer como a panela de pressão faz, né? Ficar chiando, reclamando um com o outro. Mas se verdadeiramente a gente vai sendo levado a ser totalmente consumido pela verdade de Deus, por aquilo que a senhora falou para aquele membro ali, né? Poxa, a minha maior alegria, né, não é você ficar preso aqui ou reclamando de alguma coisa daqui. É que você caminhe na verdade. Ou ter que estar aqui, porque só aqui você vai andar na verdade, entendeu? não. A verdade é a palavra de Deus e na medida em que a pessoa cresce no conhecimento e na prática da palavra, né, no exercício da palavra, no dia a dia, né? Sim. E eu vejo assim que esse texto que a gente criou como base aqui do podcast da Copab, que a única coisa que nos liberta de nós mesmos é a própria vida de Deus em nós. É a verdade de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer essa verdade. Porque assim, Paulo fala, né? Por depender de vós, tende paz com todos os homens. De todas as nacionalidades, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as... Tende paz. Né? Tende paz. Né? E a gente sabe que isso nós não nascemos. Nós nascemos já para criar confusão, criar guerra, divisão. Mas eu quero partilhar, se é possível, mais uma experiência que eu tive com relação a essa questão de paz. Como todos os ministérios, a gente passa por situações onde algumas pessoas
Se frustram. Se decepcionam. Se decepcionam, essa era a palavra que eu queria achar. Com a nossa condução, porque olham para nós e a gente é falho mesmo. Sim, claro. E aí acabam se desligando assim de uma forma assim chateados, vamos dizer, ou entristecidos. Então, isso já aconteceu também conosco ao longo desses 30 anos, né? E aí havia uma pessoa que era muito próxima e muito querida, nossa, uma família, né, que se afastou, né? E aí eu pedi para Deus, como foi sofrimento para o meu coração, eu disse, Deus, então, por um tempo eu não gostaria de encontrar, até ter sarado o meu coração, né? Apesar de que cada um faz a sua escolha, então as pessoas são livres, o importante era que continuassem na verdade, né? Mas não com uma situação não resolvida. Sim, verdade. Então, aí um dia eu tive um sonho e nesse sonho essa pessoa vinha ao meu encontro assim, de braços abertos. E no sonho eu fiquei, Senhor, eu abraço ou não abraço? E aí eu vi, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Aí eu fui e abracei, e foi aquele abraço assim. Aí Deus trouxe, o Espírito trouxe, a paz é uma pessoa. Uau. Não é uma coisa, não é um caminho. Sim, é isso mesmo. Não, a paz é Jesus e você está abraçando Jesus. Porque Jesus está nela. Sim. Então, depois disso, eu disse, bom, posso encontrar, porque agora eu quero abraçar. Foi uma cura esse sonho. Né? O sonho foi, eu quero abraçar e pronto, tudo se resolveu da minha parte, né? Porque na verdade era mais da minha parte a tristeza. Sim. Mas tudo se resolveu e vivemos e nos ajudamos, mesmo que hoje eles estejam participando de um outro local. Nenhum problema. Tremendo isso. Então, isto é corpo de Cristo e isso é unidade, porque a unidade é algo que Deus provê. É isso aí. Só Ele é único. É uma revelação que vem de Deus. Só Ele é único. Não existe mais nada que seja único. É mesmo isso. Que é íntegro, que não tem mistura, que não tem... Só Ele. Então, verdade. como nós somos diferentes, só Ele pode promover uma unidade. Sim, só Ele, é o trabalhar do Espírito de Deus. E falando nisso, pastora, diante desse processo já que a senhora passou, né? Tanto em família, como em empresa, como ministério, na sua opinião, né? O que mais impede essa questão da unidade? Assim que a senhora vê. Que acha, isso aqui é um obstáculo que eu vejo que impede. Eu penso que o que me impede é quando a liderança, o líder de uma... O que está... Deus levantou como um líder, porque Deus levanta, né? Sim. Todo o rebanho de ovelhas tem uma ovelha que é líder, não sei se você sabe disso. Sim, claro, todos nós somos ovelhas, né? Não, mas no plano natural... No plano natural, nós tivemos aqui um irmão que o pai criava ovelhas e ele explicou isso para mim. Existe o pastor que vai à frente, né, direcionando, mas dentre o rebanho existe sempre uma ovelha que é a que está mais próxima daquele que está direcionando e as outras seguem essa. Então, é a ovelha líder. Seria uma ovelha, essa somos nós. Que existe um pastor, que é Jesus Cristo, da sua igreja. Sim. Mas nós somos essa ovelha líder. Agora, quando nós somos presos, talvez, na nossa forma de dirigir, por insegurança, eu penso. Muitas vezes por insegurança. Na grande maioria, não, o meu jeito é o certo, está dando certo, então é o certo. Aí, o jeito do outro, eu não concordo. Sim. Tudo bem, mas e se Deus deu uma revelação de uma forma diferente para outra pessoa? Sim. Porque somos um corpo. Sim, claro. Eu não posso querer, como pé, dizer o que a mão tem que fazer. É só o cérebro que determina isso. É só o cabeça. Então, eu penso que é uma centralidade em si. No seu... não, eu sou responsável, e às vezes a gente faz isso. Sim. Porque somos humanos. Eu sou somos responsável, limitados. Então... a direção que eu tive é essa certa, é essa que eu vou dar,
eu não vou, não quero que ninguém seja contagiado ou contaminado por outra, Sim. por um outro direcionamento, e aí eu me fecho para uma comunhão com a outra pessoa. Gerado da Da insegurança, insegurança. né? Eu penso que acho muito... podem... bom, eu tenho, né, o meu lado psicóloga, Sim, claro. que é Não, mas eu aquela... acho que é uma coisa Porque que não é... acontece bastante, não. sim. É porque por domínio. A Acontece insegurança bastante leva ao nessa domínio. ovelha líder, né? A Que tem insegurança nos insegurança. leva a querer dominar, porque daí se eu estou dominando... Sim, é isso Agora, se mesmo. eu tenho segurança, se eu sei da verdade de Deus a meu Acabou, respeito... sendo pai, sendo filho. Se o senhor quiser conduzir aquela ovelha que eu acompanhei até aqui a um outro processo para que ela cresça e frutifique mais, Sim, eu tenho isso que mesmo. abençoar e tenho que ajudar, né? E assim a gente poderia, nós como corpo de Cristo, poderíamos ser muito mais eficientes em ganhar a cidade. Com certeza, com certeza. Tremendo. Meu Deus, está quase aí, já finalizando o nosso bate-papo aqui, está muito bom. Falando, é bom conversar, né? A gente poderia ficar mais tempo, né, Sim, pastor? sem dúvida. A gente gosta de falar, gosta de conversar. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra agora, né, para os pastores, para os líderes da cidade de Brusque, também aonde atingir essa nossa conversa hoje aqui, e também referente a sermos geradores da unidade, né, porque a gente sabe que o natural, alguém nos gera. Entendeu? E às vezes as pessoas elas ficam governadas por essa questão de viver para si, né? De conquistar para si, entende? Mas o que Deus tem, segundo a natureza do próprio Cristo em nós, é que a gente se torne uma fonte. Entende? Eu acho que essa é a plenitude de todas as coisas. Que às vezes a gente vem de uma grande família, mas quando a gente decide casar, a gente não quer nem família. E a gente vê hoje isso mais nessa geração muito forte, né? Que as pessoas estão amando até as coisas, amando até as aves, os animais, né? Nada contra amar a conquista, amar os seres criados, né? Os animais. Mas a nossa responsabilidade é que a gente realmente continue, né, no sentido de expandir a vida, ser um gerador. E eu penso que assim também é a nossa vida espiritual. Né? Deus não quer que a gente apenas se torne filho, né? Deus quer que a gente alcance essa experiência de se tornar um pai, né, espiritual, uma mãe espiritual, porque eu acho que isso dá a continuidade. Então eu queria, não sei se a senhora tem algo assim, uma palavra para deixar nesse sentido para os pastores da cidade, referente a essa questão, né? Um dos pontos que eu também ministro para as mulheres bastante, eu gosto bastante de olhar para o início de todas as coisas no Gênesis. E no Gênesis, quando Deus criou o homem, e quando Deus formou o homem e depois Deus trouxe a mulher, a primeira coisa que ele fez foi abençoá-los com fecundidade. Uau. Mas fecundidade é corpo, alma e espírito, não é só para a multiplicação física. Então nós fomos abençoados para gerar espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Então, a partir do momento que eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que foi chamada por Deus para gerar filhos espirituais, porque Ele queria que o mundo fosse povoado de filhos semelhantes a Ele e ao filho dele. Sim, né? Verdade. Então, para mim, individualmente, para cada líder, eu penso, para cada pastor, é pensar de que eu fui abençoado para ser alguém que gera filhos. Filhos. Em primeiro lugar. E depois, pensando em Jesus, no encontro dele com a mulher samaritana do poço, ele disse: se você beber da água que eu te der, você terá você será uma fonte a jorrar pela vida. Você nunca mais terá sede
Se você não vai estar insatisfeito nunca mais. Uma fonte. E você vai se tornar. Você vai se tornar uma fonte. Uau. Então, eu preciso da água da vida diariamente, porque muitas vezes as pessoas na liderança estão preocupadas com tantas demandas, com metodologia, com eventos, escolas, entendendo que é daí que vai gerar. Não é daí que vai gerar. É daquilo que eu compartilho, do que eu recebo. Sim. Da fonte maior que é Jesus, né? Sim. Então, eu recebo dele no meu secreto, eu derramo sobre outras pessoas, e essas pessoas, então, vão ter uma experiência com esse mesmo, com aquilo que eu transmito como verdade, vai ser verdadeiro para o outro. Sim. E aí... E vai ativar a fonte lá também. Vai ativar lá, e aí assim vai a continuidade. Porque mais do que números, nós precisamos realmente de filhos comprometidos com o Evangelho. É isso mesmo. Comprometidos com a verdade. Hoje, mais do que nunca, nesse mundo que nós estamos, na verdade, para que Jesus volte, vai precisar existir trevas, né? Sim. Para que a gente brilhe, tem que haver trevas. Mas para que a gente brilhe, a luz tem que ser acesa aqui dentro. Verdade. Então, Aleluia. Eu ministrei recentemente num encontro de artes, em Itajaí. Todos os artistas que estavam lá dos diversos ramos, pintura, escultura, louvor, né, canto, o que mais? Dança. Então, todos cristãos do Brasil inteiro. Uau, Era a reunião. E me foi pedido para trazer uma palavra de abertura para aquele encontro. Eu disse, Deus, que eu que não danço, não canto, não faço pintura. Aí a pessoa que me convidou disse, não, mas a senhora escreve e fala da palavra. Então o tema era vaso e era como ser um vaso cheio da palavra, era a parte que me cabia falar. Então, o que Deus trouxe ao meu coração, e eu queria deixar aqui, foi o texto de Juízes, da batalha de Gideão. Quais foram as armas que Deus deu para Gideão ganhar aquela batalha contra os midianitas? Ter um vaso de barro na mão com uma luz dentro dele, uma tocha dentro dele, e no outro a buzina, a trombeta. Então, o que eles fizeram? Eles tocaram a trombeta, o vaso foi quebrado, o barulho dos cacos, dizem alguns autores bíblicos que foi semelhante ao trotar de cavalos. Porque eles foram agrupamentos de 100 que foram quebrando, 100 quebraram, depois mais 100 quebraram, depois mais 100 quebraram. Imagina, o barulho foi em sequência e ao mesmo tempo a tocha apareceu. Então o inimigo ouviu um som, viu uma luz e escutou aquele trotar e fugiu. Então a estratégia é nós termos a luz dentro de nós. Aleluia. E a palavra na nossa boca. E deixar quebrar o vaso, né? Sim! Deixar o trabalhar de Deus, o triturar de Deus. O vaso de barro, para que a luz apareça. A luz não aparece. Então nós precisamos nos deixar quebrar todos os dias. Uau. Foi muito precioso. Então fica aqui esse registro. Tremendo. Nós precisamos nos quebrantar, buscar a fonte que é Jesus, que é tanto luz, que é fogo. O fogo consumidor que consome o que não serve, mas que também incendeia de uma forma que clareia tudo. E faz as trevas desaparecerem, faz os inimigos serem derrotados, né? O ataque de Gideão com o seu exército foi à noite. Foi quando o acampamento estava todos recolhidos para dormir. Então foi à noite, e à noite que a luz brilha. E a senhora sabe que o significado dos midianitas é
confusão. Uhum. Entendeu? Então, onde a luz do Senhor se manifesta, não tem mais confusão. Amém, que né? assim seja. Não tem mais divisão, né? Não tem Uhum. mais conflitos, não tem mais paralisia, né? Naquilo que Deus nos chamou como igreja para expandir, né? A vida de Deus, né? Que é através da luz. A senhora pode fazer uma oração em cima dessa palavra aqui para a gente ir sem finalizando, porque eu acho que é muito tremendo isso que Deus está falando conosco aqui, né? Nesse momento. Amém, Senhor. Deus, Pai amado, Jesus Aleluia, querido, Jesus. nós te damos graças por Sim, podermos Senhor. termos tido a graça de conhecer Jesus como caminho, verdade e vida. Verdade, E por Senhor. podermos falar a respeito deste caminho. E queremos, Senhor, te agradecer pelas tuas palavras que nos ensinam. E pedir, ó Pai, que esta unidade da tua igreja, Jesus, na Sim, cidade, Senhor. Sim, Senhor. seja através dessa experiência de nós nos permitirmos quebrar a parte externa, a nossa casca, e deixar brilhar a luz de Jesus, tocando a trombeta, usando os nossos lábios. Nós somos os únicos seres da criação que têm a capacidade Aleluia, de Jesus. falar, Verdade, de anunciar através de palavras. Assim como Deus criou o mundo pela palavra, nós hoje podemos criar através da palavra dele. Quando pronunciamos a tua palavra, Pai, aquilo que está morto revive, aquilo que está quebrado é consertado por ti. Então, que nós sejamos nessa cidade como conselho de pastores, como servos teus, como Verdade, líderes Jesus. de qualquer tipo de movimento, que nós sejamos vasos nas mãos do oleiro, que se deixam quebrar para que a luz brote e que sejamos aqueles que bebem da fonte Aleluia, diariamente, Jesus. Verdade, Pai. para que de dentro de nós jorre a água da palavra. O fogo e a água, que fazem toda... O fogo simboliza a unção, a água simboliza a limpeza feita pela palavra. Aleluia, Jesus. E assim como a samaritana largou o jarro não tinha mais importância, porque ela tinha dentro dela a água da vida para espalhar. Aleluia, Jesus. Que essa consciência. Verdade, Pai. Senhor, obrigada por isso. Obrigada por toda essa palavra. Sim, Senhor. Por todo esse momento. Que toda essa mensagem, Senhor, alcance os corações que ouvirem. E cada pessoa entenda que é um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia, Que Jesus. independente de ser um líder ou não ser um líder, tem a responsabilidade de transmitir a palavra da verdade para todos os que estão ao seu redor. Aleluia, Para que Jesus. o mundo reconheça que Jesus, o Filho, veio como Salvador e a glória de Deus inunde toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus. Que tremendo é o Espírito, né? Do Senhor, né? Quando Ele traz isso, né? Traz essa poderosa revelação para as nossas vidas. Nós estamos encerrando, mas jamais finalizando, né? O fluir da verdade de Deus. É verdade. O fluir da vida de Deus, né? Nós agradecemos a Deus por esse momento, porque nós sabemos que é o Senhor que faz a nossa agenda, é o Senhor que marca todas as coisas. Agradecer, pastor Heloísa, pela sua perseverança, né? Louvado seja o Senhor. Naquilo que Deus chamou a senhora aqui nessa cidade, para contribuir, né, para a expansão do reino de Deus. O irmão Walter também, junto, né, alicerçados aqui, ministrando tantas verdades nessa casa. Nesse ministério, né, família aos pés de Jesus, né, que é o melhor lugar para a gente estar, todos nós, né. Então, agradecer também o Regis, Grace, obrigada, Regis, que estão aí servindo sempre, né, esse desenho que Deus nos deu para falarmos da verdade, para vivermos nessa verdade, né, como sendo uma só igreja. Agradecer a empresa deles, a Alma Digital. E nós fechamos aqui, irmãos, né, não queria fechar, queria permanecer aqui nesse ambiente tão tremendo de Deus, é só estando aqui mesmo para a gente experimentar isso que o Senhor está falando conosco agora.
né, essa nona, né, edição. E eu quero encerrar citando um versículo do apóstolo Paulo na última carta que ele escreve para a igreja, né? Filipenses 3,12 diz: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Enquanto nós estivemos aqui, irmãos, a gente não alcançou, a gente está trabalhando, a gente está lutando, a gente está se consagrando, a gente está servindo, a gente está ministrando, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Que sejamos prisioneiros aqui, né? Que estejamos encapsulados pela vida de Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? E isso aqui é tremendo. Nós vamos finalizar com essa palavra aqui, diante de tantas coisas que Deus está revelando para nós nesse podcast, né, com a pastora Heloísa. Se verdadeiramente estamos sendo governados como igreja pela verdade, pela vida de Cristo, pela luz, pela fonte eterna, pela vida eterna, a nossa unidade, a nossa caminhada se torna indestrutível. Não tem como nos destruir, né? Então que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo de Deus, a cada dia nos ajude a permanecermos na comunhão e na unidade do corpo de Cristo. Tá bom, queridos? E com toda certeza, pastora Heloísa, aquela palavra profética que Deus deu para a senhora há muitos anos, sim, diante do mar, que eu não me esqueço dessa palavra, e ela também é um combustível para a gente continuar, né, avançando naquilo que Deus nos chamou. Veremos a glória de Deus, né, inundando a cidade de Brusque, inundando o estado de Santa Catarina, inundando o Brasil e as nações da terra. Tá bom? Um abraço e que Deus continue guardando a sua vida, sua família, seu ministério e também essa nossa abençoada cidade que estamos, chamada Brusque. Amém, pastor? Amém, pastor. Obrigada. Beijo demais.